Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, a gente continuará estudando o filo dos artrópodes. Então, na aula passada, a gente estudou os insetos e os aracnídeos. Então, nesta aula de hoje, a gente vai estudar a classe dos crustáceos, dos quilópodes e diplópodes, e também qual é a relação que os artrópodes têm com o meio ambiente e a relação que os artrópodes têm com os seres humanos. Quem são os animais que pertencem à classe dos crustáceos dentro do filo dos artrópodes? Então, nós temos os representantes aquáticos, então tem água doce e tem água salgada. Temos o caranguejo, o siri, lagosta ou lagostim, temos o camarão e as cracas também. Como exemplos de crustáceos terrestres, a gente tem o tatuzinho de jardim e a barata da praia. Como é que é feita a divisão do corpo desse animal? Então vamos lembrar lá, os insetos tinham o corpo dividido em três partes, cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos tinham cefalotórax e abdômen. O cefalotórax é a união da cabeça com o tórax, é dessa região que saem as patas. Os crustáceos também apresentam cefalotórax e abdômen. Em relação à quantidade de patas, os insetos tinham 3 pares de patas, aracnídeos 4 pares de patas e os crustáceos apresentam 5 pares de patas ou mais. Eles são até conhecidos como animais decápodes. Deca significa 10, então 10 patas. Os insetos apresentavam um par de antenas, aracnídeos não apresentam antenas e os crustáceos 2 pares de antenas. E apresentam também olhos articulados, olhos que se movimentam. E alguns dos crustáceos apresentam as pinças. As pinças elas podem ser utilizadas para defesa, para captura de alimento, para locomoção também. A respiração desses animais é branquial e a excreção, que é a eliminação das excretas da urina, é feita por uma estrutura chamada glândula verde, que fica próxima às antenas. Então, os animais liberam as excreções através de uma glândula próxima às antenas. Então, aqui nesse esquema está aparecendo as antenas, as patas. Então, vamos ver se tem 10 patas. 1, 2, 3, 4. O quinto par de patas, nesse caso aqui, é transformado em pinças. Então, a região onde saem os olhos, as antenas e as patas é o cefalotórax, e do abdômen onde estão todos os órgãos internos. Na figura de baixo aqui, a gente tem a diferença entre o siri e o caranguejo. Então, os dois têm 5 pares de patas, então 1, 2, 3, 4, 5, sendo que o primeiro par de patas é transformado em pinças, no caranguejo também, 1, 2, 3, 4, 5, primeiro par de patas transformados em pinça. No caso do siri, o último par de patas é transformado em nadadeira, então o siri apresenta a nadadeira, o caranguejo não. E o formato também do corpo do siri é característico e é diferente do corpo do caranguejo. Quem são os animais que pertencem à classe dos quilópodes? Quilópodes são animais que apresentam um par de patas por segmentos. Nós temos como exemplo a centopeia e as lacraias. Pessoal, tem gente que acredita que a centopeia ela tem 100 patas. Na verdade, pode até ter 100 patas. Depende da quantidade de segmentos que ela apresenta no corpo. Então, se ela tiver 50 segmentos, aí sim ela terá 100 patas, porque saem de cada segmento um parzinho de patas. Também apresenta um par de antenas e apresenta na região da cabeça um par de forcípulas, que são estruturas associadas à glândula de veneno. Então, esses animais aqui, eles são venenosos. Quando eles vão se alimentar, eles são carnívoros, eles injetam o veneno em sua presa. Então, virando a lacraia ou a centopeia de barriguinha para cima, essa região aqui é a região das forcípulas, é onde acontece a inoculação de veneno. E aqui seria a região da boca. Então, as antenas, aqui no final da cauda, existe uma estrutura parecida com a antena. Esse animal utiliza isso para caçar. Então, a presa, ela se confunde achando que esta é a região da cabeça
e aí o animal pica a presa e injeta o veneno. Como exemplo de animais da classe dos diplópodes, nós temos o piolho de cobra. Diplo significa dois, então existem dois pares de patas por segmento. Então nós temos a cabeça e o tronco ele é formado por vários segmentos. Em cada um dos segmentos saem dois pares de patas, então cada segmento tem 4 patas. Os diplópodes eles apresentam uma quantidade maior de patas e é conhecido como piolho de cobra. Esses animais são completamente inofensivos, eles são herbívoros e detritívoros, e eles vivem em terra úmida. Apresentam também um par de antenas na cabeça. Então, tem pessoas que têm medo do piolho de cobra por conta do nome. Não é um piolho e também não é uma cobra, é um artrópode. E no caso da centopeia, tem gente que acha bonitinho, né? A centopeia. A centopeia é um animal venenoso. O piolho de cobra não, ele é inofensivo. Ele não tem nenhuma forma de defesa. O máximo que acontece quando ele se sente ameaçado, ele se enrola e ele libera um cheiro forte. Somente isso, ele não tem nenhuma forma de defesa. Qual que é a relação dos artrópodes com o meio ambiente? Quando eu falo artrópodes, eu estou falando em todas as classes. Então, engloba os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes e os quilópodes. Tá? Participam de diversos tipos de cadeias alimentares. E as cadeias alimentares são importantes para o equilíbrio do ecossistema. Então, a quantidade de animais que existem em um ecossistema ela tem que estar equilibrada. E os artrópodes, eles fazem parte dessas cadeias alimentares porque eles servem de alimento para muitas espécies de animais. Pensando nos insetos, a gente tem os agentes polinizadores, que são aqueles animais que carregam os grãos de pólen. Aqui pensando principalmente nas abelhas. As borboletas também são insetos polinizadores. Então esses insetos, eles vão até uma flor para sugar o néctar da flor. Ao fazer isso, os grãos de pólen daquela flor acabam se fixando no corpo do animal. Então, quando o animal vai até uma próxima flor, ele acaba levando os grãos de pólen e acaba fecundando uma outra flor, uma outra planta. Então, os insetos, como agentes polinizadores, eles acabam sendo responsáveis pela reprodução de diversos tipos de plantas. Existem plantas que são dependentes dos agentes polinizadores, que elas só conseguem se reproduzir com a ação desses animais. Então, a gente diz que a relação destes agentes com os vegetais é uma protocooperação. Então, os vegetais dão para os agentes o alimento, o néctar, e os agentes polinizadores cooperam realizando a reprodução. Então, se você elimina o agente polinizador, isso pode comprometer a reprodução de algumas plantas, de alguns vegetais e até causar a extinção desses vegetais. Agora, pensando no uso de inseticidas em lavouras, inseticidas são tipos de agrotóxicos utilizados para matar insetos, para matar as pragas que atacam as lavouras. Quando o ser humano ele faz isso, ele pode causar problemas ambientais, porque os agrotóxicos, quando utilizados em excesso, podem contaminar o solo. Então, quando chove, aquela chuva dissolve o agrotóxico que está na planta e contamina o solo. Pode também contaminar os rios, o lençol freático, mas também a morte desses insetos pode levar uma espécie de inseto à extinção e também indiretamente uma planta à extinção, porque se o inseto extinto for aquele que a planta depende para sua reprodução, extinguindo a espécie de inseto, a planta também será extinta. Os artrópodes também têm muita relação com o ser humano. Algumas relações são boas e outras ruins. Então, pensando aqui na alimentação, muitos artrópodes são utilizados na alimentação humana. Então, aqui no Brasil, a gente tem os crustáceos muito utilizados na alimentação. Então, temos camarões, lagostas e caranguejos. Em outras culturas, nós temos outros tipos de artrópodes também utilizados na alimentação.
Então, nós temos insetos, por exemplo, içá, que é uma formiga, e os besouros, também utilizados na alimentação. Nós temos também aracnídeos sendo usados na alimentação, aranhas e escorpião. Isso mais frequente em outra cultura, não no Brasil. Nós temos também a utilização do mel, da geleia real e do própolis, que são alimentos produzidos pelas abelhas. Então, no caso da alimentação e no uso do mel e dos subprodutos do mel, são relações boas que os artrópodes têm com os seres humanos. Mas também existem relações ruins, como, por exemplo, o parasitismo, o ectoparasitismo, parasitas por fora do corpo do ser humano. Então, a gente tem os carrapatos, que podem ser parasitas tanto do ser humano quanto de outros animais. Os carrapatos, eles são artrópodes, mas estão na classe dos aracnídeos. Temos as pulgas também. As pulgas também são artrópodes, mas estão dentro da classe dos insetos. Esses dois animais são animais hematófagos. Então, eles parasitam, eles sugam daquele hospedeiro o sangue para se alimentar. Existem também artrópodes que são vetores de doença para o ser humano. Eles também têm hábitos hematófagos, então eles também se alimentam de sangue. Só que quando eles se alimentam de sangue do ser humano, eles acabam injetando alguns agentes patogênicos em nossa corrente sanguínea e provocando algumas doenças. Nós temos aqui o exemplo clássico do mosquito Aedes aegypti. Então, o mosquito é um artrópode da classe dos insetos. O Aedes aegypti ele é transmissor da dengue, da zika, do chikungunya e da febre amarela. Então, a gente tem que controlar, fazer o controle para impedir a reprodução do Aedes aegypti, para você conseguir ter um controle dessas doenças aqui.